Obrigada, Lodi. Então, vamos lá. A partir do que Valdir falou, e muito agradeço a Valdir, né, por toda essa contextualização mais ampla e fundamentação um pouco histórica e dentro da construção do caminho que a leitura bíblica fez na América Latina e no Brasil. E aí, para ilustrar toda essa teoria, eu queria partilhar com vocês um pouco um fato que é um fato da minha história na igreja, na comunidade, e de como essa proposta de leitura popular da Bíblia reverbera nessa realidade. O que Valdir traz para nós sobre a leitura popular da Bíblia, ele retoma o método ver, julgar e agir, em que o ver está relacionado com a realidade que a gente vive. O julgar, ele é posto, lido, a partir de uma iluminação bíblica, ou dos textos bíblicos que podem nos ajudar a pensar e entender melhor a realidade que a gente vê. E, a partir dessa leitura, daquilo que a realidade nos apresenta e daquilo que a Bíblia nos provoca em nós, a gente é chamado, então, a definir uma ação concreta na realidade onde a gente vive. Então, antes de continuarmos com tantas teorias, eu queria contar para vocês, partilhar, por exemplo, na minha caminhada de leitura popular da Bíblia, e eu sei que essa é a minha experiência, mas essa é a experiência que ilustra a experiência de leitura popular da Bíblia de várias comunidades no Brasil. Eu morava em Itapetinga, eu tinha uns 17 anos quando eu entrei no CEBI. E o primeiro livro que eu entrei, que minha comunidade estava estudando quando eu entrei na igreja, era um grupo de mulheres da periferia de um bairro que se chamava Pautelado. Toda a periferia tem nome estranho, né? É assim mesmo. E lá em Itapetinga é uma região de latifúndio e onde o gado, na época, hoje essa realidade já mudou, mas na época o gado era muito importante. O gado valia mais que um vaqueiro. Então era importante que o gado fosse bem alimentado e nem sempre a família do vaqueiro comia. E a gente lia o livro do Apocalipse a partir dessa leitura popular da Bíblia, pensando na realidade em que a gente estava inserido. Então, a gente morava num bairro da periferia, que não tinha água, não tinha esgoto, e, de repente, a gente estudava o Apocalipse, em que tinha um grupo bem pequenininho diante de um império enorme e que está se perguntando como é que nós, cristãos, damos testemunho da fé de Jesus e do ressuscitado, nesse contexto que era tão desafiador. E a gente ia lendo os textos do Apocalipse e da mulher que defende seu filho de ser engolido pelo dragão, e essa leitura bíblica, ao mesmo tempo que era, para nós, um elemento para iluminar a nossa fé, a nossa vivência de fé, também era um elemento para nos questionar de qual eram os dragões que nós enfrentávamos na realidade da periferia lá do bairro Pautelado. Então, essa leitura bíblica fez com que a gente organizasse a comunidade, com que a gente percebesse que a falta de água e esgoto, que na época era um problema sério na comunidade, era um problema que nós tínhamos que assumir diante da autoridade do prefeito, do vereador, levar esse problema, apresentar e pedir uma resposta concreta como uma ação, não só uma ação política e de mobilização comunitária, mas também como uma ação concreta de pessoas de fé, de pessoas que liam a Bíblia e de que rezavam na igreja. Então, isso para ilustrar, isso foi verdade, a gente leu a Bíblia, leu o Apocalipse, encontrou aquela mulher que defende seu filho do dragão, que é perseguida, que tem medo, mas que a comunidade diz, a gente tem que proteger essa vida que nasce. E percebendo essa conjuntura de diferença
entre um dragão que é enorme, que é o império, que nos ameaça, e a necessidade de defesa da vida, da comunidade, que precisava de água e de esgoto, a gente foi para a prefeitura, reivindicou, fez manifestação, depois voltou para a igreja e celebrou a vitória de conseguir a água e esgoto para a comunidade. Isso que nascia de uma reflexão dentro da igreja, de um estudo bíblico, que partia da realidade, que nos motivava a voltar para essa realidade, animados por essa dimensão da fé e por essa leitura bíblica, que nos fazia construir respostas concretas diante da realidade que a gente vivia e dar sinais e testemunho da fé. Então, ao longo dessa caminhada da leitura popular da Bíblia, a minha experiência, a experiência de diversos grupos que eu acompanho e acompanhei no Brasil, sempre demonstrou que a leitura popular ela quer fazer com que a gente, a partir de uma dimensão de fé, a partir de uma dimensão de espiritualidade, de vivência de Deus, a partir de uma relação que a gente estabelece com essa história de Deus que fala na vida da gente e que falou na vida e que fala na vida do povo que registrou a sua memória de experiência de Deus na Bíblia, fazer com que a gente aproxime essas realidades e ilumine essa realidade a partir do texto bíblico e a gente haja concretamente para transformar na nossa realidade os elementos e os aspectos que Deus nos pede, daquilo que a fé aponta. Então, todo esse processo é um processo que considera todo o contexto da elaboração, da sistematização do texto bíblico, né? O texto bíblico situado no seu contexto, mas que também considera toda a realidade, todo o contexto histórico que a gente vive, e a partir dessas duas realidades, desses dois corpos que se encontram, o texto, a realidade do texto bíblico, a realidade do texto da vida de hoje, a presença de Deus na história do povo na Bíblia, a presença de Deus na história do povo de hoje, o que isso nos motiva a concretamente assumir diante da realidade que a gente vive como proposta de transformação, de justiça, de solidariedade, como proposta de tornar concreto essa vivência da nossa fé. Então, a metodologia de leitura popular da Bíblia, ela nasceu, é claro, e foi sistematizada a partir de princípios teológicos e bíblicos, mas ela nasce muito mais dessa experiência concreta da comunidade que tem sua fé, que vive numa realidade concreta e que tem que perceber, assim como o povo da Bíblia fez a sua experiência e percebeu a presença de Deus na vida dele, que nós também hoje temos que fazer essa nossa síntese nesta realidade que a gente vive. E a partir dessa experiência que a gente faz, isso nos provoca a assumirmos compromissos concretos diante da realidade que a gente vive e compromissos de transformação. Então, assim, as histórias das comunidades pelo Brasil afora, a gente tem várias comunidades que, iluminadas por esse jeito de ler a Bíblia e por essa experiência de Deus e por essa vivência comunitária da fé, que provocou vários projetos sociais, várias mobilizações, várias reivindicações por terra, por água. Eu teria muitos exemplos, mas assim, a minha primeira experiência de fé foi essa, de reivindicar, a partir da leitura do livro do Apocalipse, do confronto de uma realidade que tem uma comunidade pequena, que defende a vida, que está recém-nascida e que precisa ser protegida, e o império grande, então a gente é pequeno, mas a gente também pode lutar pelos nossos direitos e conseguir água e esgoto para uma comunidade e fazer com que a vida assim seja protegida, defendida e transformar a nossa fé em algo concreto. Então, é a partir desta compreensão que eu convido a todos e todas a abrir o texto bíblico, ou ao escutar, acolher. A gente vai tentar fazer um pequeno exercício a partir do texto de Lucas, capítulo 15, nos versículos de 8 a 10. É um texto pequeno, e para a gente entender o texto ícone utilizado, e que também Carlos Mestre baseou a sua tese de doutorado, é o texto dos discípulos de Emaús, que é um texto já
muito usado, bem conhecido, que demonstra os 4 passos da leitura popular da Bíblia dentro da dinâmica da leitura. Então, o primeiro momento é esse partir da realidade. Partir da realidade do texto e partir da realidade que a gente vive. O segundo momento é usar o texto bíblico para ele iluminar essa realidade. Então, o texto que vai nos ajudar a refletir, a pensar o que é a nossa realidade de hoje, onde é que Deus está falando, onde é que Deus nos interpela, onde é que a comunidade nos provoca e o que é que a gente pode dar. E o terceiro passo, então, é essa celebração da palavra, esse tomar consciência da presença de Deus e tomar consciência daquilo que a comunidade pode fazer e encontrar respostas concretas, e isso é muito precioso para nós. Então, é uma leitura que deve provocar e reverberar em ações concretas, né? A comunidade que se reúne para celebrar a descoberta, mas que também assume um compromisso concreto diante da realidade e daquilo que percebe a partir dessa experiência de Deus, dessa vivência de fé e dessa experiência comunitária. E o texto bíblico ele está ali como um elemento iluminador, né? O elemento que vai nos ajudar a perceber como um espelho que nos mostra na nossa realidade o que precisa ser melhorado, o que precisa ser consertado. Mas a Bíblia, por si só, ela não vai transformar o mundo. Ela supõe uma ação comunitária para que essa transformação aconteça. Então, são esses elementos. Então, a gente vai ler esse texto de Lucas, a gente vai, a partir desse texto de Lucas, estabelecer alguns elementos que fazem parte dessa leitura popular da Bíblia e que a gente sempre fala, a leitura popular da Bíblia é um jeito de ler a Bíblia. Ela não é o único jeito, mas ela é um jeito que anima pessoas cristãs e que, ao longo da história, se identificou e que anima a sua fé e que faz a sua experiência de Deus a partir dela. Não é o único, mas é o jeito que eu pessoalmente acredito e é onde eu encontro Deus e faço essa experiência de Deus na minha vida. Então, o texto de Lucas 15, só para a gente situar o texto um pouquinho, né, no contexto, não pegar só o texto, ele é um texto que fala a comunidade lucana de 3 jeitos, né, apresenta 3 jeitos de falar de Deus. Então, o capítulo 15 ele tem na primeira parte texto da ovelha perdida, e que Deus vai falar quem tendo 100 ovelhas se perder uma, né, não vai atrás dessa uma, porque há alegria em recuperar uma mais do que as 99 que se mantêm no rebanho. Ele tem também o texto bem conhecido, que é o texto às vezes chamado, né, do filho que pede a herança ao pai e vai embora, o texto do filho pródigo. E são textos que falam, e nas tradições da Bíblia, nas tradições da nossa igreja, a gente muitas vezes reflete para falar desse jeito misericordioso de Deus acolher as pessoas. E esse texto, o capítulo 15, esse versículo 8 e 10, é um texto pequeno que vai falar vai também apresentar. O primeiro texto apresenta Deus como um pastor, o segundo, a outra parte, né, na terceira parte do texto, apresenta Deus como o Pai misericordioso, e no meio do texto vai falar do jeito de Deus ser, como sendo essa mulher que perde a sua moeda perdida e vai procurar. Então, a partir desse texto, a gente quer refletir um pouquinho como o método da leitura popular da Bíblia pode nos ajudar a perceber essa nossa realidade, iluminar o nosso caminho e fazer com que a gente, junto com as descobertas que a gente faz, celebre na comunidade e assuma compromissos. Então, o texto ele é pequenininho, eu vou ler aqui os 2 versículos, os versículos que nos são propostos para a gente lembrar e trazer de volta à memória, né? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la. E encontrando-a, convoca as amigas, as vizinhas e diz:
Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, Jesus, muitas vezes ele fala à comunidade e ele vai usar as imagens, né, para apresentar essa presença de Deus que caminha com seu povo. Então, olhando o texto a partir do método, a gente poderia fazer algumas perguntas ao texto para ajudar a gente a aprofundar, né? Pensar o que essa mulher faz, quais são as ações dela, né? O que ela faz de concreto no texto assim que ela toma consciência desse espaço de ausência e de busca, né? De desejo, esse espaço que ela precisa. Então, ela vai iniciar, o texto ela vai nos apresentar uma mulher que tem 10 moedas e perde uma. Né? O texto está no contexto do Império Romano, em que das 10 moedas que se tinha, 7 provavelmente seriam usadas para pagar impostos. Então, a mulher não perdeu o que era supérfluo, o que ela tinha mais, mas ela perdeu aquilo que ela tinha, que é essencial para a sua sobrevivência. Então, a partir do método, a gente pensar, por exemplo, hoje na nossa realidade, quais são as nossas ausências, quais são as nossas procuras. O que a gente tem perdido que é essencial nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, né? E quais são também, o texto pode nos ajudar a perguntar quais são nossos achados e quais são as razões que nós temos hoje para celebrar a vida. Pensar naquilo, para celebrar as nossas conquistas, para celebrar aquilo que a gente tem de importante e essencial, que a gente reencontra e que a gente precisa partilhar com a comunidade. Então, no método da leitura popular da Bíblia, fazer perguntas e elaborar perguntas ao texto que nos ajudem a pensar na nossa realidade é o primeiro passo. Ajudar a pensar, a partir da mulher que perdeu a moeda, o que hoje nós temos perdido, né, de importante, de essencial. E aí provocar o diálogo sobre isso. E aí as respostas vai depender da realidade do grupo, do lugar onde nós estamos, do chão que cada um pisa, do lugar social que cada um está e se propõe a vivenciar. Também vai depender da própria experiência de fé e da própria experiência de Deus que cada um faz. Então, esse lugar, esse processo, o primeiro passo no diálogo da moeda é a consciência da ausência. Né? Então, quais são essas ausências? Então, a mulher ela tem 10 moedas, ela perde uma, e esse perder, né, é quando ela perde, no espaço da ausência, da falta, que ela toma consciência daquilo que ela perdeu e de quanto isso é importante. Na dinâmica do texto, a mulher ela vai se organizar para procurar a moeda. E nessa organização para encontrar a moeda, para achar o que ela havia perdido, a mulher vai acender o candeeiro, ela vai varrer a casa, ela vai procurar cuidadosamente, diligentemente, né? Então, quando a gente pensa no método, o método ele também tem tem definido quais são esses elementos, né? Quem é esse candeeiro, o que é varrer essa casa. Então, olhar o texto e olhar o texto no seu contexto, olhar o texto na realidade onde ele estava, os elementos que compõem esse texto, e daí a metodologia de leitura popular da Bíblia, talvez ela não se preocupa de forma direta com a exegese, mas ela supõe a exegese para fazer uma interpretação, uma hermenêutica, fazer uma hermenêutica o mais fiel possível àquilo que é a mensagem do texto. Então, esses elementos de procurar cuidadosamente o que perdeu, né? Então, essa procura cuidadosa. Então, onde é que tem que se procurar? E se planejar o que foi perdido.
procurar o que foi perdido. Então, quando a gente toma consciência desse espaço de ausência, nasce o desejo, então, de uma consciência, de uma procura consciente por aquilo que se perdeu. Então, ela vai organizar. Então, organizar e planejar o estudo do método e o próprio contato com o texto bíblico, e aí a importância de fazer algumas perguntas ao texto sobre a realidade do texto e as perguntas também em relação ao texto que dialoga com a realidade que a gente vive. Então, é esse movimento de procura, de falta, que a mulher vai varrer a casa, que ela vai encontrar, inclusive, coisas talvez que ela nunca tinha antes refletido, ou que ela nem lembrava mais que tinha perdido. Na busca pela moeda, ela vai retirar a poeira, ela vai tirar os móveis do lugar, ela vai fazer um movimento, né? Vai mexer no ambiente que vai trazer a ela a consciência de outros elementos. Então, a ausência, a busca pela moeda, mas a ausência e a busca da moeda, e essa consciência da busca pela moeda, faz a mulher entrar em outros movimentos de percepção da própria casa e da própria realidade que ela vive. Então, esse buscar a moeda vai fazer também ela encontrar outros elementos presentes na própria realidade que ela vive. Então, ela vai mexer com espaços, às vezes, com espaços não conscientes e não pensados, mas que fazem parte dessa dinâmica de olhar os cantos da casa, e pode ser que a mulher encontre até o que nem ela mais lembrava que ela tinha perdido, né? E a mulher ela vai procurar com cuidado, com método, cuidadosamente, né? Com sistemática. Então, o método de leitura popular da Bíblia, esse olhar o canto, olhar cada espaço, é pensar num processo que é animado pela ausência de algo, pela perda, né, no caso do texto. Então, as ausências que nós temos nas nossas comunidades, na nossa vida concreta, mas que também, apesar de ter um estímulo da ausência, ela também é motivada pelo desejo de encontrar algo que é essencial. E quando ela encontra a moeda, essa mulher ela vai chamar a comunidade. Essa é uma dimensão importante para o método de leitura popular da Bíblia. Existe, Valdir, quando mostrou lá no Triângulo Hermenêutico, existe uma realidade pessoal, existe uma realidade social e existe uma realidade comunitária. Esses três elementos são dissociáveis, né? Então, quando ela encontra a moeda, existe na dinâmica do texto essa alegria que não é só minha, né? Que é um processo meu, da minha realidade, mas que ela também, ainda que na minha busca solitária, ela está povoada de várias pessoas que estão nesse processo de descoberta e de busca, né? E de busca por encontrar o perdido. Então, a mulher reúne a comunidade e celebra. Essa é uma dimensão muito importante no método de leitura popular da Bíblia. Essa dimensão da comunidade que se encontra, que celebra, que festeja e que toma consciência do processo que foi vivenciado, não só pela mulher, mas que envolve toda a comunidade. E junto com a comunidade, no momento da celebração, talvez, essa mulher, justamente com quem é na comunidade onde a gente pode avaliar o significado do que foi perdido, do que foi achado. Então, a metodologia de leitura popular da Bíblia, ela supõe esse elemento comunitário, de partilha, de celebração, de festa, e de partilhar o processo das descobertas que a gente vai fazendo a partir da realidade que a gente vive, iluminada com o texto bíblico, e como é que a gente pode se comprometer, mas não numa dimensão individual, né? Mas que leva a um compromisso que é comunitário, ainda que exista um processo que é individual. Então, assim, essa experiência de fé que é minha, mas que também é vivenciada e celebrada na comunidade. Então, a alegria da presença, daquilo que fazia falta, que era a ausência, é que reúne e convoca a comunidade, porque a gente achou. Então,
É um processo, nesse texto o evangelista Lucas vai dizer da alegria que se tem por achar aquilo que é perdido, né? Então ele vai dizer, de igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende, né? Então, essa dinâmica do método, e que está presente no texto, que é essa consciência da falta, da ausência, do desejo da busca, esse processo de se organizar, de varrer, de olhar os cantos, de perceber aqueles elementos que estão na vida da igreja, na vida da comunidade, no próprio texto bíblico, que às vezes a gente nem percebe, essa procura sistematizada e com método, né? Que não é feito apenas do ponto de vista daquilo que daquilo que pode ser importante para mim ou daquilo que pode ser importante para o outro, mas que supõe uma sistemática, né? Uma busca consciente, organizada e planejada que é feita pela pessoa, pelo grupo, pela comunidade. Depois, reunir a comunidade e celebrar. Essa dimensão, a dimensão da realidade, da iluminação com o texto bíblico, né? Da consciência daquilo que se perdeu e do encontro daquilo que se perdeu. E a dimensão da celebração, do partilhar com a comunidade e celebrar, são elementos fundantes para que a gente realize um método de leitura popular da Bíblia, né? Então, esse não se conformar, né? Essa busca que não é apenas a ausência da moeda perdida, e eu penso que quando a gente fala da leitura popular da Bíblia, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, a gente se reencantar por aquilo que é a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus que às vezes é tão abstrata e de uma realidade tão distante que não nos toca mais, né? Não nos penetra e não nos pertença mais. Mas é a gente se reapropriar desse texto bíblico de forma que esse texto bíblico ele ilumina a vida da comunidade e nos anima para enfrentar as dificuldades que a gente encontra na realidade que a gente vive, né? Então, ter o texto bíblico, a realidade, o texto bíblico e a comunidade como elemento motivacional de uma busca, de uma consciência, de uma organização que nos ajuda a ter uma vida onde vale a pena celebrar, onde vale a pena partilhar, onde vale a pena... A gente toma consciência de que existem muitas perdas, muitas ausências, mas também que existe muitos encontros e muitas descobertas que a gente faz nesse processo, nesse caminho. Então, a mulher, no texto da mulher, tanto no texto da ovelha como no texto do filho pródigo, essa procura por algo perdido, ela se dá fora do espaço da casa. No texto da mulher que perdeu a moeda, a procura se dá dentro do espaço da casa, mas a celebração se estende para fora, para a comunidade, né? Então, eu acho que esse texto nos ajuda a pensar no método como um elemento que ele, ao mesmo tempo que ele é um processo de busca e de descoberta pessoal, é também um processo de busca e descoberta que envolve uma dimensão comunitária, que envolve uma dimensão de busca e descoberta que compromete a mim, mas que compromete a mim na medida que me compromete com a comunidade, que compromete a comunidade com a realidade maior que a gente vive. Acho que, por enquanto, é isso, né?